E aí, boa noite, quem está aí do outro lado, sejam todos bem-vindos nessa noite no Astrologando, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre os nossos astros, né? Sobre as influências desse céu incrível e maravilhoso em pleno julho, temporada de inverno aqui para o nosso querido Brasil, e vamos estar recebendo, como sempre, com muito carinho, né, os nossos apoiadores, os nossos parceiros de trabalho. Então, eu vou trazer com muito gosto o Sandesh Ferrari, né? Seja bem-vindo, boa Boa noite. noite, Fernanda. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente para esse momento leonino do ano. Isso aí. E por Nina Lovato, né, também hoje aqui com a gente. Oba, boa noite, tudo bom? Que bom estar aqui de novo. Oi, todo mundo. Isso aí, então estamos aqui bem espremidinhos, né? Estou experimentando uma novidade, estamos os três paralelinhos, olha que legal, isso é ótimo. Uau. Então, vamos para a nossa apresentação, ou tem alguma coisa já de cara para a gente colocar nesse astrologando, né? Leonino, Sol, Leão, oposição Plutão, tem umas coisas interessantes, né, acontecendo, trazendo também alguns eventos um pouco fortes, um pouco diferentes do habitual para essa temporada, entre uma virada para Câncer e Leão, né? A gente teve muita coisa que andou acontecendo. Então, deixa eu lá compartilhar minha tela com vocês e vamos seguir, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Enquanto isso, eu vou perguntar uma coisa, Sam. Eu preciso perguntar isso para você, vou cancelar aqui, porque alguma coisa eu não fiz direito, só para variar. Mas me diz uma coisa, quando a gente, por alguma razão, está apresentando, como no caso das apresentações, tanto do lado astronômico quanto do lado astrológico, às vezes eu me deparo com uma dificuldade, que talvez seja uma dificuldade de outras pessoas também. Que dificuldade é essa? Eu percebo que o pessoal lá da astronomia coloca algumas posições e algumas coisas, né? Mas não é igual o que o pessoal da astrologia. Tem uma diferença no olhar do céu, do cinturão. Eu queria que você falasse um pouco disso. Não me considero tão boa para tentar explicar o porquê. Eu sei que tem um porquê entre céu virtual e céu real, mas gostaria que você falasse a respeito, enquanto isso eu vou vendo aqui. O céu astrológico e o céu astronômico não são o mesmo, né? O céu astrológico trabalha com constelações e o céu astronômico, astrológico com signos e astronômico com constelações. Né? As constelações, por exemplo, elas têm tamanhos diferentes. A constelação de Sagitário é gigantesca, imensa. A constelação de Libra é pequenininha, né? Diferente, por exemplo, do céu astrológico, em que todos os 12 signos, né, eles são todos de 30 graus, todos do mesmo tamanho, a gente divide igualmente o círculo, né, esse caminho que a Terra faz em volta do Sol, né, a gente divide igualmente em 12 pedaços de 30 graus, e cada um deles, né, ganhou esse nome, ganhou esse batismo, né, que a gente chama de signo, é o nome daquela área lá no espaço. Em algum momento, quando os astrólogos queriam nomear essas áreas do céu, essas áreas astrológicas do céu, né? Essas áreas ganharam os nomes das constelações que predominantemente ocupavam aquela área. Mas o astrólogo, ele está olhando para aquela área, não está olhando necessariamente para a constelação. Aquela área no céu, a gente chama de signo, e é aquele período, aquele posição por onde os planetas estão passando. Né? Astrologicamente, os signos são 12. Astronomicamente, além das 12 constelações, tem muitas outras constelações. Tem constelação, né, de Pégasus, constelação do cisne, constelação do unicórnio, constelação do barco dos argonautas, tem, né, Andrômeda, né, mas astrologicamente falando, né, essas áreas que foram batizadas com nomes de 12 constelações. A gente chama de signos. Então, e com o tempo, e com o passar do tempo, as constelações, elas vão se movendo 1 grau a cada 72 anos dentro dos signos. Então, hoje em dia,
depois de tantos 5.000 anos de estudos astrológicos, né, esse 1 grau a cada 72 anos, né, esse vai criando pequenas diferenças, pequenas distâncias, pequenas distorções. E aí chega o ponto de um signo, 2 signos, às vezes, de diferença, né, porque vai caminhando. Então, essas diferenças vão se acumulando. É que nem a gente tem, exatamente do mesmo jeito como no nosso calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório XIII, a gente, de vez em quando, tem que dar uma ajustada entre o tempo real e o tempo que a gente inventou desse calendário, botando um dia a mais a cada 4 anos para fazer um ano bissexto. Porque o calendário que a gente está usando é um calendário fictício, e o tempo de verdade que o Sol leva para girar em torno do Sol não é exatos 365 dias. Tem mais aquelas horas, aqueles minutos, aqueles segundos. Então, de vez em quando, tem que ajustar o real, né, o que está acontecendo astronomicamente, com o que a gente usa para conviver. E da mesma forma como a gente usa para conviver o calendário, né, do Papa Gregório XIII, a gente também usa, para fazer astrologia, um céu astrológico, e que tem certas diferençazinhas com o céu astronômico. Por isso, aquelas brigas entre astrólogos e astrônomos não tem nenhum sentido, porque nem usam o mesmo céu, não estão olhando para o mesmo lugar, não estão fazendo da mesma maneira, né? Cada um está olhando um céu diferente para fazer algo diferente. Algumas pessoas usam sal para dar aquele toque de doce no bolo, outros usam sal para salgar mesmo o churrasco, né? O sal é o mesmo, mas oficialmente, né, o olhar para o céu é o mesmo, mas são céus diferentes, com intenções diferentes. Maravilha! Exatamente que isso que eu queria que abrisse, assim, né, para a gente poder falar desse terminando julho, até porque a gente abriu um espaço por conta das agendas de cada um de nós aqui presentes, né, a gente teve que abrir esse espaço e a gente está no final de julho. Então, assim, a semana tem uma intensidade que caracterizou ainda julho todo, mas a gente vai fechar julho com um clima mais legal, mais descontraído, mais bacana, né, melhorzinho. Então, assim, entre o céu astrológico do dia 18 ao dia 24, que é onde a gente está hoje, é dessa semana que eu estou pegando referências na web, ou enfim, naquilo que está aí fora. E a gente vai ter uma oposição do Sol com Plutão, que eu acho que assim está ali firme, forte, né? E que é um dos principais aspectos no mês de julho, cujas notícias, em razão do mapa da Lua Nova do dia 28/6, vem encarando alguns abusos e alguns temas muito difíceis. E essa intensidade continua nessa semana que fecha, né? Seja no coletivo ou no pessoal, obrigando a lidar com questões de perdas, ganhos e transformações. Na quarta-feira, então, a gente começou, dia 20, lua minguante, então, favorecendo reflexões e fechamentos de pendências. E na sexta, graças a Deus, a gente começou a frequência que termina o mês mais animada, com o ingresso do Sol no exuberante Leão, falando em expressão, criatividade, diversão, e também Vênus em quadratura com Júpiter, que fomenta um certo desejo de aproveitar, desde que a gente tente não ter nenhum exagero, né? Se a gente não der uma exagerada, tudo rola. Então, a gente está deixando para trás, definitivamente, né, o Sol em Câncer e as questões também de muitas geminianices que houveram para trás. Isso tudo está ficando realmente para um outro momento e a gente está trazendo agora um momento bastante mais leonino. Eu não vou colocar que é só porque não é só mais leonino. Então, a gente está numa lua minguante, é isso, não é? Estamos de lua minguante, ainda não chegamos na nova. A nova está um tequinho adiante, não é isso, não, Sam? Sim, essa lua minguante, inclusive, um pouquinho antes, ela começando, né, ali na terça-feira, houve o Mercúrio em Leão e Quirón, né, que ficou retrógrado. E isso mostra, assim, que para a gente poder entrar nessa luz, nesse momento de autoestima e valor próprio, a gente precisa estar incluindo a nossa criança interior. E está precisando olhar para as feridas da nossa criança interior. Para algumas pessoas, a criança queria ter mais dinheiro, ou ser mais vista, ser mais amada, ser mais valorizada. Para outras pessoas, ser mais bela. Para outras pessoas, ser incluída, fazer parte, estar num grupo. Para cada pessoa, as feridas da criança interior são diferentes, né? E esse tema da terça-feira para quarta-feira, dessa semana que passou, foi um tema já para olhar um pouco para nossa criança interior. E isso normalmente cria... As feridas da criança interior normalmente são inconscientes, e a gente acaba somatizando elas um pouquinho. Então, também na semana passada, houve uma baixa de saúde de um modo geral. Com a entrada do Mercúrio em Leão e com esse Quirón retrógrado, e Quirón trabalha as questões de saúde, na semana passada, com essa entrada
temporada de lua minguante teve essa baixa de saúde generalizado, e que era para olhar um pouco para a criança, para o colo que a gente precisava se dar e dar para quem estava à nossa volta. E agora, então, essa semana, com esse sol já em Leão, e já entrando para depois na lua nova, a gente, esse colo que, para quem conseguiu dar para sua criança, né, para poder realmente ser nutritivo, para trazer essa luz, essa chama piloto, né, para poder irradiar essa luz para outras áreas da vida da gente. Ai, que bom. Então, com isso, a gente dá uma melhoradinha, vamos erguendo, vamos erguendo, vamos erguendo. Né? Então, assim, em termos de agenda, o que a gente está trazendo hoje é o Mercúrio em Câncer, que já entrou, né, no dia 5, Marte em Touro, aí a gente tem Vênus em Câncer no dia 17, Mercúrio em Leão no dia 19, Sol em Leão no dia 22, e a gente vai ter o início de Júpiter retrógrado, não é isso, não, Sam? A gente vai retrogradar Sim. O grandão, ó, o grandão, gente boa. Um pouco diferente, né, do calendário astronômico, que tem um pouquinho mais de coisa, porque fico olhando bastante para a Lua esse mês, é um céu cheio de, inclusive assim, tinha avistamento de chuvas de meteoros, assim, um atrás do outro, um céu muito cheio de eventos. Eu acabei não trazendo tudo, porque eu falei, nossa, eu vou ficar só falando de evento de estrela aqui, com estrela colar. Então, tinha bastante coisa para o mês de julho, astronomicamente, um mês bonito em quase todos os lugares aqui do nosso, né, sul-sudeste, para ficar olhando para o céu. Aqui, principalmente na região sudeste, que está muito seca, o céu é uma bênção para olhar. Então, a gente já está aqui, né, para o dia 21, Lua, planeta conjunção, Lua, planeta Marte e tal, e aí a gente tem o encontro da Lua com o aglomerado das Pleiades na hora de olhar, né, colocando o canhãozinho na direção. A gente tem a Lua próxima à estrela Aldebaran, fase da Lua, a Lua está chegando na fase da Lua nova, e os planetas Marte, Júpiter e Saturno ficando visíveis a olho nu durante toda a madrugada, isso no dia 29, vai ser bem bonito de olhar, junto com uma chuva de meteoros. Mais uma, vai ter as Alfa Capricorníades, que vai estar na região de Capricórnio, e as Delta Aquárides, que também vão estar na região de Aquário. E o Mercúrio, que foi tão falado, né? Mas o cara agora está em Leão. O que você diz de uma temporada de Mercúrio em Leão? Sam, por... Acho que a gente pode esperar uma fala carismática, quem sabe? Né? Assim, e uma autopropaganda, né? Uma boa hora para fazer um comercialzão pessoal dos bons, assim, né? Porque Leão quer ser visto, precisa dessa, né? O Sol está lá, ele quer ser visto, Mercúrio comunica, é o Relações Públicas, então, né, o famoso falem bem, falem mal, mas falem de mim. Temporada de que falemos de tudo um pouco. Por favor. Nesse momento do Mercúrio em Leão também, todo mundo vai estar querendo, né, falar de si mesmo, né, e está querendo contar o que está acontecendo de si, está querendo contar o que está acontecendo, né, comigo, com meus sentimentos, com meus pensamentos, com o meu coração, né, para fazer bons amigos nessa época, né, aprenda a ouvir, porque todo mundo está querendo falar, está faltando plateia. Né? Então, para a gente fazer bons amigos nessa época, a gente precisa aprender a ouvir, né? Porque isso é que vai estar em carência. Todo mundo está precisando muito falar de si quando o Mercúrio está em Leão. Outra coisa que também chama muita atenção nesse período é que, com a entrada do Mercúrio em Leão, às vezes o por favor parece uma ordem. Pega ele para mim, por favor. Você imagina, né, o por favor da Rainha Elizabeth, né? Então, é um por favor que é uma ordem. Então, os por favores, quando o Mercúrio está em Leão, ele fica muito pertinho de ser uma ordem. Então, tem que tomar bastante cuidado com excessos, com muitos maus entendidos que vão acontecer, com os excessos de força, com os excessos de intensidade, os excessos de poder que a gente coloca na fala. Porque querendo ou não, né? Pega fogo, ar com fogo. Ainda mais com Júpiter retrógrado junto na Lua Nova, isso, mais forte ainda. Segurando a onda. Bom, tem duas criaturinhas que, principalmente a Lilith, né, ela continua lá nesse lugar chamado Câncer, ela
continua doída, ela continua levantando tristezas, rancores, mágoas, ela continua levantando assim, essas últimas semanas levantou coisas pesadas, coisas difíceis. A Vênus entrou junto nessa, então pegou muito o feminino, pegou muito, né, todas as famílias, pegou muitas coisas potentes ao longo desse caminho, dessa última semana. Né? E eu acho que a Lilith é bem esse espectro, né, de dificuldade, aí juntou com a Vênus, é como se ela falasse uma língua ainda mais doída. Pegando A muito dores Vênus, do a feminino, né? Lilith, sim, a Vênus, a Lilith e Câncer são três combinações, são três ingredientes extremamente femininos, muito Super. femininos, né? E muito profundos e muito poderosos magicamente falando. Então é um tempo de recuperar o poder das mulheres das nossas famílias, o poder mágico das mulheres da nossa família, o poder de abençoar, de fazer uma oração, né, de poder, né, de poder pensar coisas boas, de acender uma vela, né, o poder mágico das mulheres das famílias. Muito bom, também acho ótimo. Benzer, rezar, né? Fazer alguma coisa gostosa também. Acho que a gente precisa trazer um colinho para esse lugar do feminino. Né? Teve um trabalho muito bonito da Silca também no Instagram, né? Fazendo uma oração muito legal, de cura, né, do feminino, vamos colocar dessa forma, entre todas as linhagens. Super recomendo, né? O pessoal vai dar uma olhadinha lá no trabalho. E aí a gente continua com alguns teimosos, né? Urano continua em Touro, teimosamente também no Nó do Norte. E aí só um carinha que entrou e não gosta nada desse lugar que está, né? Então, Marte em Touro, uma temporada para atitudes às vezes lentas, mas às vezes, quando a gente põe a coisa na lentidão e na lente que vai devagar, elas se revelam, né? Também tem um lugar interessante aí. Urano em Touro vai dizer que mudanças nesse momento precisam ser lentas. Não é um momento de, assim, de descobertas, né, e de revelações. É um momento de evoluções, né? Então é lento, é devagar. Para fazer mudança tem que ser lento. E é um momento quase de ter preguiça de fazer mudança com esse Marte em Touro. Mas para reconhecer que o propósito é mudar com esse nó do norte, né? O propósito é mudar, né? Mas não é para ir realmente em desabalar da carreira. Né, vai de pedacinho em pedacinho, descascando, descascando. Não é para pegar os monstros, né, com espada na mão, com guerreiro marcial na mão, para brigar com o monstro. Não, a gente vai lá primeiro e depila o monstro, depois a gente vai lá e tira os dentes do monstro, depois a gente vai lá e tira as unhas do monstro, depois a gente vai lá e tira o chifre do monstro, até que um dia o monstro acaba, né? Mas as mudanças não vão acontecer de maneira radical. E esse Quirón que você já abriu falando, né? Ele está aí com Júpiter ainda em Áries, agora com uma retrogradação. Ele sempre me faz pensar ou crer que aquilo que a gente não curou direito, a gente vai ter que voltar lá, tomar mais um elixirzinho, que é para poder curar de vez. Então, o que não deu conta, né? Nós vamos fazer uma revisãozinha, que é como eu gosto de entender retrogradação. Sim, e acho que uma boa forma de ver essa revisão é assim, curei uma fatia, agora eu curo outra, não é, né? Assim, sempre uma oitava acima, e mais uma, e mais uma. Não é que eu estou fazendo de novo a mesma coisa, não, já caminhei um caminho, agora eu vou percorrer um outro, né? Como se estivesse fazendo isso aqui. Isso. E eu queria um tantinho aqui para a gente poder falar boa noite para a Laura, para a Adriana, para a Maria Cristina, né, para a Priscila, para a Silvana. Então, assim, para o pessoal todo que entrou com a gente, a Rosiana, Zenilde, né, boa noite para todas, muito prazer de tê-los aqui. E vamos tocando em frente junto com o Quirãozinho, aproveitando, né? Deu uma paradinha aqui no meu amigo. Aí a gente segue para falar desse elemento mais fogo. O céu ficou com mais fogo, mas ele recebeu agora uma certa lufarada de terra, né? Eu senti que tem um outro peso,
mudou daquilo que a gente vinha vendo, que tinha até um pouco mais de água, não que a água não esteja presente, mas a gente mudou um pouco de céu. Você não acha, não? Só por... Com certeza, né? Com certeza. E terra com água, desculpa, terra com fogo cria magma, né? E aí repete um pouco das várias coisas que a gente falou. É um tempo de materialização porque o magma vai criar novas terras, né? Então o fogo dá movimento para a terra, não é uma terra parada, estagnada. O magma é uma terra que tem movimento, mas é lento, lerdo, devagar, ao longo do tempo, né? Para criar novas realidades onde elas não existiam antes. Então é uma combinação bem bonita. Sabe, Fer, olhando esse mapa, né, desse jeito, a gente repara que quase todos os planetas estão da linha do ascendente para baixo, né? E então, ali das 6 horas da manhã, das 6 horas da tarde, pegando casa 7, até as 6 horas da manhã para casa 1 ali, certo? Então, também, apesar de ser um Sol em Leão, né, que é uma coisa solar e diurna e a coisa, né, uma coisa linda, tem um pouco um convite para acender esse Sol no interior, né, e para poder olhar para si e se empoderar e se valorizar e se colocar. E todo o restante do mapa reforça isso, né? Lá com o Saturno lá em Urano, que é um Saturno um pouco diferente, não tão cobrador, né? Um Saturno, afinal de contas, com a Terra, com a responsabilidade que Saturno traz, mas com um pouco mais de leveza, com mais ar, com mais queridez um pouco, eu vou arriscar dizer assim, só um pouquinho, né? Vamos deixar o Saturno ser querido. Isso, e por que não? Né? Isso no mapa de hoje está super valendo, eu acho que esse é o lugar mesmo. Né? Se a gente puder trazer dentro da gente um pouquinho de aquecimento. Bom, a gente teve, né, um super momento aí de superlua, que já passou, que foi a lua cheia de Capricórnio, a gente está deixando para trás, né? E a gente está num outro compromisso, que é olhar, então, para essa lua nova em Leão. Então, agora, a partir de agora, a gente já está minguando lá em Áries, e vamos chegando a cada dia que passa, dia 24, falta 4 dias para a gente entrar na lua nova de Leão, e é uma fase para tomar muitas decisões importantes, iniciar novos ciclos, né? Olhar mais para si mesmo, olhar para dentro, necessidades individuais naquilo que definiu como meta. Então, é esse mergulho mesmo, na minha sincera percepção, é um momento da gente mergulhar no brilho da gente. Sim, e assim, aquela Vênus em Câncer lá na 6, né? Convidando também para um autocuidado no cotidiano. Assim, de deixar eu me olhar também, ficar cuidando mesmo das coisas do cotidiano para ficar mais bonita, para me colocar com a energia de Leão, que quer, né, essa visibilidade, mas, de novo, trazendo para mim, né, eu quero aparecer, mas eu quero estar bem cuidada, eu quero estar nutrida, eu quero estar bacana, né, quero estar bem na fita. Com a lua em Touro, eu quero estar muito poderosa, pegando esse mapa, né? Que a gente... Não sei se esse mapa que você colocou ali me coloca... O primeiro é o mapa nosso do dia, né? Não é o mapa de ingresso de Leão especificamente. É o mapa de hoje. É o mapa de hoje. Eu estou com um mapa aqui na frente, que eu acho que não é o de hoje, que a lua ainda está em Touro, e que acho que não está mais. Agora ela está... Ela já saiu. 24, ela está de Gêmeos, né? Ela está andando. Já ela foi, já né? Já foi. Já foi. Mas, ok, tá valendo. Assim, a Vênus lá em Câncer continua lá. Né? E trazendo também essa questão leonina que você trouxe, né? A gente precisa brilhar esse brilho, pô. Então, o brilho do meu brilho, o brilho de quem sou eu, o brilho de quem é minha pessoa, mas concordo com o Sam. Vai ser um tal de todo mundo querer falar do seu brilho que vai faltar. Por isso que é para fazer bem lento, né? Por isso que é para fazer bem lento, bem devagar, sem pressa, né? A entrada da lua nova
em Leão vai ser numa quinta-feira, que é um dia de Júpiter, junto quando Júpiter fica retrógrado, então a gente está brilhando, assim, mas vamos dar 2 passinhos para trás, em vez de andar direto para Isso. frente, então, assim, né, vamos pensar com Júpiter é o maior planeta do sistema solar, a entrada da Lua Nova em Leão é para ser grande, para ser brilhante, mas assim, né, vai devagarzinho, vai um passinho de cada vez, não vai tentar ocupar todos os espaços de uma vez só, não vai tentar já chegando com tudo pronto, tudo resolvido, assim, né? Vamos É, fazendo, construindo o castelo do rei, né? Não vamos chegar a tentar já sentar no segundo andar quando o primeiro não está pronto, tentar sentar no trono quando não tem mais, tentar ser rei de um reino que ainda não tem súditos, né? Então vamos Perfeito. construindo toda essa energia mais empática, essa energia mais onde eu me sacrifico também para ter os retornos, né? Então uma das características do leão, do rei leão, né, é que ele também representa esse símbolo, esse ícone, né, esse herói, né, e todo herói também faz seus sacrifícios para poder vencer suas guerras, então, aonde também tem meus sacrifícios para poder ter meus retornos, aquilo que eu falei, onde é que eu sou plateia, para poder ser amado, né, não é só quando eu estou no palco, mas também você é amado, né, pelas pessoas que estão no palco quando eu sou plateia. Então, aqui um pouco também dessa energia de entrar, de estar buscando e encontrando. Não vamos esquecer que a lua ainda está escura, ela ainda está descobrindo a sua faísca de luz, né? Então, aonde eu vou estar encontrando o meu lugar de ser leonino? perfeito. Acho que essa reflexão, assim, né, conforme você foi falando, me ocorre assim que esse convite do mapa, né, para estar ainda no escuro e estar pensando como é, talvez uma boa pergunta seja exatamente essa: como que eu consigo, como que eu posso contribuir e crescer, né? Antes agora na lua nova, né? Assim, começar a construir isso. Como é que eu vou poder brilhar daqui a pouco, né? Construindo isso, mesmo refletindo qual é a minha contribuição, porque o Rei Leão tem essa coisa de querer que os seus súditos, ele manda, mas ele quer que as pessoas estejam felizes ali para obedecer o seu comando, inclusive. Ele quer realmente contribuir com o reino. Ele tem esse coraçãozão gigantão ali. Então, eu acho que dentro desse clima, assim, né? Como é que eu colaboro, como é que eu contribuo para que eu brilhe bastante, né? Como é Sim, que eu nesse mapa entrego o que está meu... aí, que é a entrada do Sol no signo de Leão, como a Purnina tinha falado antes da Lua em Touro, né? Que é terra, que é lento, tem um ascendente em Capricórnio, né? Que é terra e que é lento, né? Com Plutão no ascendente, dizendo: olha, esse Sol vai brilhar, mas ele está vindo lá das profundezas, né? Assim, a flor de lótus, ela nasce intocada pelo lodo, mas antes de nascer a flor do lótus, tem que botar raízes lá no lodo, lá para baixo ser nutrida, ficar grande, ficar forte, ficar poderosa, para depois abrir essa lótus linda, né? Então, é maravilhoso saber que o Sol está entrando em Leão, mas na entrada do Sol em Leão, como esse mapa que está mostrando aí, né, a Lua está em Touro, né, e o ascendente está em Capricórnio, então a gente tem essa combinação que diz para fazer isso, assim, olha, lá do profundo e devagar, sem pressa, tem tempo, vai ser lindo, luminoso, é um espetáculo de luz, né, mas é um espetáculo construído, não é um espetáculo pronto. E com uma coisa que me chamou demais a atenção nesse mapa, o centro, que me lembrou uma jangada, me lembrou um barco, me É lembrou verdade, tem um barco viajar perfeito ali. devagar, me lembrou ao sabor do vento, mais azul do que vermelho, então uma tensão forte, comedida, no ponto certo, que é quando você segura a vela, não é? Mas sem demais, o resto deixa fluir, deixa indo, né, que vai se construindo. Então, todo um mapa muito desse lugar do terra e fogo. Por isso que realmente eu coloquei até na nossa apresentação, porque tem magma, mas também pode ter terremoto, né? Então, assim, são duas potências gigantes, uma segura a outra, uma contém a outra contém a uma. Então, a gente pode ter alguns alavanques, né, com alguns movimentos não muito agradáveis, mas, no geral, se a gente andar devagar, se a gente prestar atenção, se a gente ouvir mais e falar menos, acho que a gente pode passar pelo período, né, obtendo algumas benesses com relação ao que se pretende ou aquilo que se deseja. Mas esse barquinho ficou na minha cabeça em tempo integral, assim.
Sim. Você fala desse fogo e A terra, gente né? ter, né, aqueles dois movimentos muito ativos, né, de Marte e Urano, junto com esse movimento mais lento, né, que os dois estão em touro. A conjunção dos dois com a cabeça do dragão vai acontecer na segunda-feira, já, né, lua nova, já, né, dentro, na segunda-feira, dia 1º de agosto, né, 1º de agosto é que vai acontecer esse Marte, Urano e cabeça do dragão, tudo conjunção em touro, né. E aí é que as coisas realmente tomam uma outra proporção, que não só dos prazeres e da alegria, que eu sempre gosto de pensar que Leão traz também. Né? Ele traz um lugar do divertimento, um lugar de poder fazer diferente. Mas, assim, esse ascendente em Capricórnio, nesse momento, deu uma pincelada do tipo: olha, pelos horários da Terra, vamos fazer isso com muita calma, né? É um dia depois do outro. Vamos lá de bom velhinho, né? Não precisa sair correndo para fazer. Então, as coisas que vão entrar, também tem uma outra coisa, é um Sol que ingressou naquele momento, além do ascendente em Capricórnio, pegando a casa 7, né? Pegando relações, então, pegando os contratos, aquilo que é do outro. Esse Leão está um pouco mais, né, no lugar do eu e você, né, nesse momento, nessa entrada, nesse ingresso. E aí a gente tem a questão de saúde, né? Sim, o Kino já falava um pouquinho da questão de saúde, a casa 7, de novo, me lembra aquele lugar, né, de que para eu poder ter meu brilho, eu preciso também dar brilho para o outro poder ter o brilho dele na minha vida, eu também preciso ter meu espaço respeitado, né, que é aquela coisa que eu falei de ser plateia. Né? Ser plateia não vai tirar o meu poder, não vai tirar meu brilho, não vai tirar minha luz, né? Mas vai permitir que todo mundo possa ter seu espaço, né? Sim. Se a gente vai falar de fogo e terra, né, mais um pouquinho, a gente pode pensar em vontade e realização. Né? Então, se tem o calor do magma, tem também energia para impulso e para fazer as coisas. E ele é as duas coisas. Ele pode ser só esse impulso e vontade, e ele pode ser essa força explosiva e mais danosa também. Né? Então, acho que o convite é refletir e ouvir. Acho que a palavra-chave para esse leão aí poder se colocar em visibilidade e ter enfim, o sucesso que ele quer, o prazer que ele quer, o brilho que ele quer, acho que ouvir é né, vai dar o tom de equilíbrio que ele precisa, né? Isso combina com a questão do que traz o plexo solar, por exemplo, enquanto chakra, né? Enquanto colorido, laranja, amarelos, né? E os tons todos que a gente tem aqui, mas com um pouquinho mais de jeito, né? Então, tudo com um pouquinho mais de medida, sem exageros. Né? Sim. Muito bem. Então, a gente... Eu gosto quando a Purnina comenta, né? Primeiro e do 7º chakra, né, também falam muito dessa energia do coração, né, então é um lugar entre o 3º e o 4º chakra, entre o plexo solar e o cardíaco. Se a gente vai pegar a astrologia alquímica e a astrologia clássica, né, então a gente está num lugar que tem um poder pessoal e tem um olhar para o outro, tem uma energia amorosa, mas sem perder a identidade também, tem algum lugar que fica ali no meio do caminho ali, né, que não é nem tão torácico e nem tão abdominal, né, mas tem uma respiração ali, um diafragma, tem um entre eu e o outro, né? E tem uma membrana, né? Como chama isso? Entre um país e outro, uma alfândega, né? Entre a minha identidade e a identidade do outro, né? Tem essa fronteira, a palavra que eu estava procurando, fronteira, entre tudo que é importante para mim e o que é importante para o outro também precisa ser incluído, né? E essa ponte aí também dos assuntos mundanos e dos assuntos do coração. Né? E aí, daqui a pouco, porque agora a roda está toda embaixo, mais para frente ela vai andar? Ela vai andar e vai, né, naturalmente caminhar para os assuntos mais do espírito.
assim, para as pessoas entenderem o que eu estou falando, né? Eu estou pensando no mapa alquímico, onde a gente considera que as casas de baixo, né, as casas 4, 3 e 5, 2 e 6, até 1 e 7, eu estou falando do chakra básico, esplênico, plexo e cardíaco. Dessa linha do ascendente e descendente para cima, daí já seriam as casas que têm os assuntos mais espirituais, no sentido de serem menos mundanos, sobretudo. Só para deixar isso claro. E agora a gente está bem nos assuntos mundanos, né, com o Sol e Mercúrio lá na casa 7, começando a respirar nessa linha de interseção, que é o que o chakra cardíaco representa, né, para a gente estar, então, lidando com os sentimentos, que ainda é mundano, mas já está caminhando para essa, para o superior. Muito bem. Bom, Netuno continua no seu distintíssimo lugar, né? Então, ele segue dizendo que rezemos, né? Nos conectemos, acreditemos, trabalhemos a espiritualidade junto com todas as outras coisas. Saturno, que você já até deu um toque, né? Também vai continuar aquariando, aí vai estar em aquários, e por enquanto só serve muito de fazer as conversas com os planetas, ou os planetas fazerem conversa com ele, porque ele é lento. Né? Então a gente tem uma turma que vai ficar cutucando, mas não vai mudar daí por enquanto, então vamos seguindo. Né? Então, temporada de algumas mesmices com relação ao que a gente tem no céu, que nem o seu Plutão, contanto, mas porém, contudo, Plutão fez uma presença, uma oposição que foi muito falada no céu, por ser oposição exatamente com esse Sol de ingresso. Né? Essa oposição acabou marcando uma grande transformação, grandes viradas, grandes revelações. Né? Então, assim, esse lodo todo e mais alguma coisa vindo para fora, ele continua fazendo, né, as suas atrocidades ao longo desse processo de ficar expurgando o que está escondido no lodaçal. Isso, então vamos corrigir um negócio, né? Não é ele que faz a lama, né? Ele só traz à tona o que está lá. Ele só né? traz à tona, Ele gosta do Tártaro, ele mora lá, então de vez em quando ele esvazia uns cofres, umas cavernas, umas coisas, mas ele realmente não é da propriedade dele, né? Ele só revela. Ele põe para fora e vocês que façam alguma coisa com isso, porque isso aqui não me diz respeito. Então, é o cara que acaba colocando em revelação aquilo que a gente gostaria de não ver, né? Sobretudo aquilo que a gente ainda não evoluiu, aquilo que a gente ainda não aprendeu, o quanto a gente tem de vil, torpe, feio, tosco, né? Ele gosta de nos lembrar da nossa própria humanidade. Isso também é interessante, né? Ele tem um fator importante aí, de não revelar a divindade para aqueles que ainda não a têm. Ele faz o contrário. Ele dá um espelhinho. Dá uma olhadinha aqui. Olha, tá olhando? Tá vendo? Direitinho? Reflexo? Sabe? Então ele é muito fofo. Né? Sabe assim? Eu gosto dessa imagem, né, do Barra da Liz Green, porque me dá muito essa sensação. Eu estou oferecendo a romã, eu estou aqui com a serpentezinha. Sabe o que é o espelhinho? Espelhinho para te mostrar? Para você mesmo olhar. Né? Eu adoro a cara desse Plutão. Adoro. Não tiro daí por enquanto por nada, né? Porque ele conseguiu me conquistar nessa posição, ele me conquistou bastante. Assim. Ele é super sedutor, terrivelmente sedutor também. Isso também é um fator, né? Isso também é uma questão. Ai, estou para trás, não, quero ir para frente, bem. Isso, cadê? Não consigo deixar de lembrar do nosso amigo. E aí a gente tem, né, a questão do que no Brasil, nesse momento, tudo vai estar entrando nos ritmos, né? No movimento de ritmo, trabalho, fazer parcerias. Então, vamos estar pegando muito casa 6 e casa 7 já um tantinho, mas principalmente 6 do Brasil. É como eu consigo perceber aí, cutucando algumas questões já brasileiras por natureza. Sim. Né? Sim. Mudanças, talvez?
Até enquanto a gente tem esse movimento, até chegar na lua cheia, né, esse olhar para o outro, enquanto eu vou me construindo no olhar com o outro, né, até chegar na lua cheia, eu vejo que não só para as pessoas, mas para o país como um todo, né, essa coisa de que eu preciso cuidar um pouco da minha reputação, né, cuidar da reputação também é um assunto leonino, né, então essa é como os outros me veem, como eu vejo os outros, então essa questão de me colocar no mundo, no todo, no coletivo, no social, né, eu com a minha família na sociedade a qual faço parte, a minha sociedade, né, na minha cidade, a minha cidade no meu estado no meu país, né, o meu país para com os outros países do mundo, né, então como é que tá a coisa no coletivo, no todo, isso vai até a lua cheia, né, mas quanto mais vai chegando perto da lua cheia, aí depois o movimento vai fazer diferente, aí o movimento é, ok, eu já fui em tudo, fiz todos os meus passos na direção dos outros, aí vai depois um pouco na minha própria direção, né, esse aquário, ele vai na direção do outro e depois ele vai voltar na própria direção. Então, quando a gente chega lá na coisa virginiana, né, com o Mercúrio vai entrar em Virgem lá no comecinho de agosto, depois o Mercúrio ele volta para Leão, o Sol vai entrar, né, a gente vai ter a lua cheia, né, que aí ela vai estar mais aquariana, o ascendente que você está mostrando ali, né, do aquário, né, desse mapa. Então a gente vai ter uma série de eventos depois, quando vai chegando mais em agosto, depois da lua cheia, né, que esse movimento do outro vai trazer o retorno. E se eu não fiz um movimento na direção do outro, inclusive do país em direção aos outros países, a gente fica abandonado. Né? Então, a gente tem uma coisa que começa na lua nova e atinge um ápice na lua cheia, e depois da lua cheia a gente faz essa colheita de tudo que foi plantado até a próxima lua nova. Né? Então, esse primeiro movimento é o movimento de que se eu realmente investir em boas relações, o eu também vou ter meu espaço e a minha importância. A gente tem a lua cheia até a lua cheia para isso. E depois eu vou poder usufruir do meu espaço especial no grupo do qual eu faço parte, seja como país ou como indivíduo. Né? Mas se por acaso eu fiquei o tempo todo, até a lua cheia, da lua cheia até a próxima lua nova em Virgem, né? Quando a gente sair do Leão e entrar no Virgem, a gente vai ter aquele segundo pedaço de agosto, que é basicamente de isolamento e esquecimento, né? Por causa das críticas, né? Desse lado virginiano que vai ficar forte mais adiante. Exatamente, porque eu acho que aquilo que tiver muito excedente no brilho, no ego, quem não souber também silenciar e continuar só no blá, 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 e isso não só em termos de um país, mas de vários países que têm discutido algumas coisas e que estão vivenciando momentos, inclusive, econômicos e comerciais bastante adversos, e os governos fazendo meio do tipo, a gente não tem nada a ver com isso. Então tem algumas posturas e umas imposturas, né, sobre aqueles que mandam e os que obedecem, que vão ficar muito tensas quando passar o período da lua cheia e entrar Virgem com as suas críticas, análises, né, e também incrementando um certo incremento, acredito eu, da mídia e de muito blá blá blá. Então, acho que a gente tem né, o famoso ataque tem um contra-ataque, tem um movimento, tem um contra-movimento que está se perfazendo no céu, inclusive entre planetas e tensões, né, depois realmente desse período de 2 semanas muito alegres, muito legais, assim, que bacana, né, Leão voltou, que bom, então vamos falar de coisas legais, mas não vai durar muito tempo, esse é o ponto. Né? E se eu não for cauteloso, se o meu blá blá blá, o meu holofote pessoal tiver muito aprumadinho demais para alguns, né, para algumas tendências, para alguns olhares, vai ser uma chibata só depois. Né? Então tem muita gente, por isso que é um momento mais de silêncio, é uma coisa bem de capricornianices, taurices iniciais, do tipo assim, deixa eu aqui no meu cercadinho por enquanto, não é? Depois eu vejo o que eu vou fazer, o que eu vou dizer. Porque é um período de falta de clareza, né? É um período meio que a gente chama assim de inferno astral, é o período de 30 graus antes do Brasil fazer aniversário, país virginiano, né? Nascido dia 7 de setembro. Então, o período leonino para o Brasil é o inferno astral do Brasil. Então, o inferno astral a gente chama que é um período de falta de clareza, um período que a gente chama de energia de casa 12, na véspera de entrar no 1 de novo, na véspera de entrar no aniversário de novo. Então, tem um pouco de falta de clareza do que seria o melhor, né? Mas aqui o melhor deixa bem claro,
né? A gente vai até a lua cheia, incluindo o outro, para que a gente possa ter um bom espaço também, né? Por boas parcerias. O Brasil, ele tem ascendente aquário. Então, é um país que funciona em parcerias. Não é um país que funciona, cada um cuida de si melhor. Não, a gente cuida da gente melhor. Né? E nosso país funciona desse jeito. Apesar de ser um virginiano, um país cheio de opiniões, é um país de ascendente aquário. Então, o brasileiro, ele é totalmente diferente em grupo do que sozinho. É por isso que a gente funciona bem em time. É isso, em grupo, em time, né? Quando a gente se agrega, não o contrário disso. Agora você colocou muito bem, né? Vamos ter um mês de Buda, de 7 de agosto até 7 de setembro. Né? Então, eu chamo de Buda esse inferno astral, porque é o período para você simplesmente sentar, silenciar, preparar o chá, meditar e só abre o olho quando for no dia do aniversário, né? Porque Bota assim. o Buda na tábua. E... Buda na tábua, lembrei do Buda na tábua. A meditar. Isso. Né? Então É vai isso ser mesmo, por aí, né? que a gente tem. E estamos na metade do ano também. Então, eu acho que também tem uma certa sabatina quando pega esse diafragma, quando pega o meio do ser, né? O meio de Buda, o meio do vou respirar, não vou respirar. Então, é o meio do caminho, a gente já está no meio do caminho para terminar o ano. Como assim? Né? Como assim? Que assustador também. Uma das belezas do nosso Brasil é exatamente esse lugar que agrega e junta todas as pessoas, né? É um dos lugares que a gente... quando é que foi? Se você bota na internet, quando é que foi a grande chegada dos imigrantes? Vive chegando imigrante, né? O Brasil inteiro, né? A gente está há 200 anos, 300 anos, 400 anos chegando imigrante, né? E daqui a pouco é imigrante português, é italiano, daqui a pouco da República Dominicana, daqui a pouco é do Haiti, daqui a pouco assim, a gente está chegando imigrante, coisa boa, vamos sentar junto. Qual a sua comida? Qual é a minha comida? Qual a sua crença? Qual é a minha crença, qual a sua cor, qual é a minha cor, daqui a pouco é tudo nossa cor, nossa comida, nossa crença. A gente vai fazendo sushi de guacamole, coisa de brasileiro, né? Então, assim, e vai juntando tudo isso, porque isso é a nossa riqueza, nossa beleza e nossa bênção. Nossa coxa de retalhos. É verdade. É verdade, eu concordo com isso em grau, gênero, número e cor, que venham, né, continuam vindo, é um país gigante também, né, continental, então essa é uma das nossas, na verdade até a gente exporta essa simpatia, né, a gente tem o lado do bem visto e do mal visto, pois é, mas a gente tem muito, mas não, mas pode ir lá para o Brasil dá, né, tudo dá, tem umas coisas interessantes lá nesse lugar, muito especiais. E aí eu acho que a gente deixa, então, por aqui, né? A gente eu pelo menos não teria nada muito mais para trazer dentro da linha do tempo que eu construí para julho. Né? A gente teve esse caminho no dia 5 de julho de Mercúrio em Câncer, Marte em Touro, 7/7 Lua crescente em Libra, 13/7 a Superlua em Capricórnio, 17/7 Vênus em Câncer mais uma vez e tal, Mercúrio em Leão, agora 19, quarto minguante em Áries, dia 20, 22, o Sol em Leão, e no final, 28 de julho, Lua nova em Leão, Júpiter retrógrado, e 21 de agosto a gente se encontra de novo, né, para mais um Astrologando, para um papo entre eu, Fernanda Vidigal, Sandeste Ferrari e Purnila Lovato, aqui, né, no YouTube, no Facebook, nos canais. Esperamos vocês todos no domingo, dia 21 de agosto, às 19h30. E aí, para você que está do outro lado, gente boa, dá um like para mostrar para o YouTube que o papo é legal, que vale a pena. Compartilha com quem é da vibe, com quem é da astrologia, com quem é do céu e das estrelas, né, para a gente poder estar continuando a trazer coisas interessantes, né, papos bons sobre o movimento do céu do mês. Com certeza, agradecendo a presença de todo mundo, né, que está aí sempre. Um beijo, um queijo para todo mundo. Né? Oi? Um beijo, beijo.
Obrigadão. Falando, tá atuando até o final, quando a lua entrar em Virgem. Então, assim, isso dá para aproveitar muito nessas 3 semanas agora de agosto, né? Então, para todo mundo, sente, olha para as pessoas à sua volta, lembra para elas o que elas têm de especial, para poder ocupar seu espaço também, né? Lembra de morrer e renascer na metade do ano, tem mais outra metade para continuar. Depois a gente coloca, se tá tudo uma bagunça, não te preocupa, quando entrar em Virgem, a gente bota tudo no lugar no mês que vem, né? E grato pela audiência. Com certeza. Aí, obrigada. Lembra de quanto o outro é especial, fala para o outro quanto ele é especial e olha para você e vê o quanto você é especial. O quanto você é especial, você não precisa falar para ele agora, espera um pouquinho. Isso. Né? Beijo. Né? Beijo Todos muito especiais. Um beijo grande, gente. Valeu, brigadão. Encerrando por aqui. Quero também, Pô.